Olá! No vídeo de hoje eu quero demonstrar para você três formas básicas que nós encontramos na estrutura das tabelas do Microsoft Access, ok? Para isso, eu estou aqui com um banco de dados aberto. Esse banco de dados você já deve ter visto em outras aulas, é o que eu tenho usado aí como exemplo. Bom, você já viu em uma das aulas que para se criar uma tabela eu posso vir aqui e criar uma tabela, ou vir aqui e criar uma tabela. Para isso, eu vou usar o modo design de uma tabela. E aí nós vamos falar sobre os três campos básicos que nós precisamos cuidar na hora de criar uma tabela. O que você precisa saber então? O primeiro campo é nome do campo. Aqui no nome do campo, você define então o nome que o campo vai ser chamado no seu projeto, não necessariamente o nome que ele será apresentado. Por exemplo, se eu quiser começar aqui com o nome, posso começar com o nome, mas geralmente nós começamos aí com o ID identificador, código, numeração automática, como você quiser chamar aqui. Aqui então, esse ID ele vai ser do tipo numérico. Então, nós temos três campos básicos que nós precisamos preocupar aí em preencher. O primeiro é o nome do campo. O segundo é o tipo do campo. E o terceiro é descrição. Repare aqui comigo que ele está escrito opcional. Se você reparar comigo, esse campo poucas vezes ele é usado, mas ele vai te ajudar pode te ajudar em alguns casos. Por exemplo, a descrição do campo na hora de aqui na nossa barra de status, na nossa parte inferior esquerda aqui, ele vai aparecer aqui, olha, por exemplo, inserir o campo, inserir dados numéricos, nome, idade, você que sabe, tá? Esses campos, esse e esse campo, os dois são obrigatórios. O terceiro é opcional. Então todo cuidado aqui é pouco, porque a partir do momento que você cria o campo, repare que eu não tenho propriedade, mas se eu colocar aqui qualquer letra e mudar, repare que eu já tenho aqui a nossa descrição de propriedade. Se eu escolher, por exemplo, moeda, vai mudar as minhas propriedades do campo. Se eu escolher texto curto, vai mudar as minhas opções de propriedade do campo, tá? Então, aqui eu vou chamar de numeração automática. Aqui eu vou colocar do tipo numeração automática, tá bom? E aqui eu tenho poucas opções. Ele é auto-incremento. Aqui eu posso escolher aleatório, ou seja, quer dizer que ele vai inserir dados para mim aleatório, não sequenciais. Aqui eu tenho, vamos colocar aqui nome, tá? E aí o nome ele é do tipo texto. Então o primeiro campo que você precisa saber e sempre se preocupar é o nome do campo. Qual que é o nome que vai ter o seu campo? Não necessariamente o nome que será apresentado. O nome que será apresentado você pode inserir aqui, olha. Vou chamar ele de Welbert Sabino. Então, aqui por usuário, é claro que o usuário não vai trabalhar diretamente na tabela, mas aqui para o usuário ele pode aparecer como Welbert, não como nome, tá? Eu vou salvar, clicando aqui, clicando em sim, vou chamar de TBL teste. A chave primária, repare que não foi definida, então ele vai definir para mim uma chave primária no primeiro campo. Olha, ele identifica o numérico e cria isso. Repare então que a minha legenda ela já foi apresentada aqui como Elbert Sabino, não como meu nome, tá bom? Não como campo nome. Se eu apagar aqui, ela passa a ser apresentada como nome apenas. Então, os três campos básicos que você precisa conhecer a princípio é nome do campo, tipo do campo, o tipo de dados que será usado no campo que você vai usar e a descrição do campo. Lembrando que esse aqui não é obrigatório. Aqui você tem aqui, ó, a descrição de campo opcional. Ela ajuda a descrever o campo e também exibida na barra de status. Quando você seleciona este
campo em um formato. Pressione F1 para obter a ajuda da descrição do campo. Então repare que se eu, como eu estou aqui, olha, vou começar com um aqui. Então toda vez que eu selecionar esse campo lá no meu formulário, ele vai aparecer aqui para mim numeração automática, como eu escrevi lá, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso. Você que também acompanha aí, você vai poder saber melhor sobre ele, ok? Então são os 3 campos básicos aí para criação de tabela, lembrando que um deles é opcional, tá bom? É o nome do campo e o tipo de dados que você vai precisar aí usar, tá bom? Aquele grande abraço, até mais, tchau, tchau.